Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tia Lili, eu sou do panoxadrez.com.br. Hoje a gente vai mostrar o complemento da aula anterior, onde a gente mostrou como fazer essa aplicação reversa, que significa que ao invés de eu aplicar o coração no trabalho, né, nesse tecido rosa, foi ao contrário, a gente abriu o formato do coração no tecido rosa e o que está por baixo é esse verde aqui. Então no vídeo anterior, se vocês procurarem aí no nosso canal, vocês vão poder ver. E inclusive também a gente mostrou como pregar essa rendinha que faz essa curvatura aqui de uma forma bem legal, franzindo, mas sem fazer preguinha. Então tem a forma como foi feito isso também. E ela tem nesse livretinho, isso aqui é um livretinho para a gente colocar as agulhas, né, alfinetes e tudo mais, aqui um espacinho para tesourinha, alguma coisa assim, ou a linha para quem faz bordadinho, e o coração tem também na cestinha. Eu falo que é uma cestinha que pode ser para colocar coisinhas de costura, né, de patchwork, de bordado, ou serve também como uma cestinha de Páscoa agora, e posteriormente, se você fizer umas toalhinhas, aquelas toalhas de visita, com um barradinho, inclusive até do próprio tecido, ou algo que combine, você pode deixar num lavabo, por exemplo, que fica bem bacana, tá? Então hoje a gente vai mostrar como fazer a cestinha, e como montar a cestinha e também como fazer, o Bruno tá mostrando para mim onde eu tenho que ficar olhando, e também como montar o livretinho, tá? Então, desculpa? O kit, isso. Sim, é verdade, a gente tem o kit já disponível na nossa loja virtual, a gente vai chamar de cestinho, tá na seção de kits com tecidos, né, Bruno? Então tem o link aqui para quem tá assistindo no YouTube e aqui embaixo para quem tá vendo no Facebook, tá? O kit é para fazer? O kit é para fazer os dois, mas sobra um pouquinho de tecido, então dá para fazer mais alguma coisinha, decorar até essa toalhinha que eu falei para vocês, tá? No kit vão os tecidos, vai a rendinha também, vai o papel freezer que a gente utiliza, eu utilizo como molde aqui, vocês já vão ver, e é isso, tá? Então dá para fazer um pelo menos com certeza, e dá para fazer alguma variaçãozinha ou usar o restante do tecido, tem uma sobrinha. Então eu tenho aqui, olhem, uma faixa de tecido, essa faixa onde foi colocado o coração bem no centro, centralizado aqui, ela mede 60 centímetros de comprimento e de largura ela mede 12 centímetros, tá? Eu tenho também esse outro tecido que vai ser o forro, olhem, tá? Ele é um pouquinho maior, porque como vocês estão vendo, deixa eu virar aqui pra gente ver, olha, ele é um pouquinho maior, ele mede 13,5 também por 60, porque essa montagem que parece que tem um viés, mas não tem, por causa disso que ele é maior, a gente já vai ver como faz isso. Essa faixinha aqui, onde eu fiz essas bordinhas, né, em curvas assim, ela mede 4 centímetros, também por 60 de largura, tá? Desculpem, 4 não, 8 centímetros, porque ela dobrada fica com 4, então 8 centímetros por 60 de largura. Então eu vou começar a mostrar, e aqui para a parte do fundo, eu tenho, pode ser feito de duas cores, tá? Pode ser o rosa aqui, que eu aproveitei o restante do tecido que eu tinha, mas na cestinha original eu pus aqui rosa. Vocês podem escolher também como fazer. Ele mede 15 centímetros de largura aqui por 28 mais ou menos de comprimento. Depois a gente vai tirar o fundo dele, então eu faço um pouco maior, ao invés de cortar já o tecido no formato quiltar, eu quilto ele assim, nesse formato retangular, e depois a gente põe um molde em cima para então terminar. Eu fiz aqui uma amostrinha um pouco menor, só para a gente ver como é feito isso aqui, mas vocês vão fazer então no comprimento de 60 centímetros, tá? Eu dobrei ao meio, fiz o moldezinho, aí este molde, ele tem 59 centímetros, porque eu preciso deixar sobrar meio centímetro de cada lado, é onde a gente vai fazer a costura lateral e ele vai se encontrar rapidinho. Ao invés de riscar, tirar o meu molde e fazer a costura no risco, eu já faço a costurinha, acho que tá dando para ver, olhem. Inclusive eu reaproveitei de lá, a gente pode aproveitar várias vezes, a costurinha vem vindo bem rente ao moldezinho. Para quem não conhece, o freezer paper é um papel que ele cola, dá para escutar, ó.
Ele estava colado no tecido. Eu passo o ferro e aí ele adere ao tecido. Eu consigo tirar e pôr de novo várias vezes. Então, esse moldezinho eu consigo reutilizar várias vezes. Então, vamos relembrar. O meu molde aqui tem 3 centímetros, mas no kit vai o moldezinho, o desenho também dele, tá? Por 59 de comprimento, tá? E só um detalhe. Na hora de costurar, eu não sei se dá pra ver, eu venho com a minha costura, interrompo a costura um pouquinho antes do final, faço um pontinho nessa direção antes de continuar, tá? O que acontece? Ele fica, eu vou pegar um lápis aqui para desenhar, que eu acho que vai fica mais fácil para eu explicar. Deixa eu pegar esse lapisinho aqui. Então, eu vim com a costura desta forma, olha, ao invés de fazer a costura simplesmente assim, eu venho com a costura, faço um pontinho para lá e aí continuo. Um pontinho para lá e aí continuo. Isso faz com que fique perfeitinho, olha, como vocês podem ver aqui, olhem, tá vendo? Geralmente, quando a gente faz assim, sem fazer esse pontinho, ele fica meio repuxado, e isso vai fazer com que ele fique perfeito então, tá? Depois que a gente faz isso, recorta ao redor, então vocês veem que eu dobrei ele direito com direito, tá? Recorta ao redor, bem pequenininho, vou até mostrar como é que a gente vai recortar, olha, um pouquinho menos, uns 2 milímetros mais ou menos, tá? Não precisa medir certinho não, mas é uma bordinha bem pequenininha. Não pode esquecer de, depois que você cortar em toda a volta, de fazer um piquezinho aqui, tá? Quase chegando lá, mas não pode chegar até o final. Aí vocês vão ver que quando revirar, ele vai ficar certinho. Não tem uma costura aqui não, tá? É só mesmo na horizontal ali. Terminado, a gente vai fazer, isso aqui a gente já fez, né, previamente, conforme a gente mostrou no vídeo anterior. Aí eu vou colocar as 3 partes desta forma, olha. O forro direito, com esta parte, e essa bordinha aqui, né, um babado, se a gente pode chamar assim, em curvas, a gente coloca entre os dois e vamos passar uma costurinha, um pezinho de máquina de meio centímetro em toda a volta, tá? Em toda o que vai ser depois a abertura da boca, vai ser a volta da abertura da boca. Feito isso, a gente vai dobrar aqui e vamos costurar. Então, eu vou acertar aqui bem direitinho, olhem, bem certinho, tanto aqui embaixo quanto aqui. É bastante importante que a gente faça com que fique bem direcionado aqui, bem certinho, que é para poder ficar bonitinho no final. Eu vou vir aqui para a máquina para a gente costurar. A minha máquina tá... Deixa eu alcançar meu óculos aqui, Bruno. Tá, eu preciso estabilizar melhor ela aqui, viu, Bruno? Preciso lembrar de ajeitar o posicionamento, que eu tô com uma mesa nova e ela tá chacoalhando um pouquinho. Então, eu vou costurar aqui, olhem. Vou tomar o cuidado de acertar aqui bem direitinho para ficar bem bonito. E aí, é uma costura, inclusive, no forro, tá? Eu vou costurar devagar, porque se eu costurar depressa, dá uma chacoalhada nessa minha mesa nova aqui, que eu preciso arrumar. Então, vou costurar inteirinho, sem me importar ali com o desnívelzinho que tem, é só ir devagarinho, mas vai certinho. Então, vou até o final. Esse sistema de montagem pode ser feito, inclusive, para uma bolsa, tá? Não importa se ela é redonda, oval, como é essa cestinha, ou até com fundo quadrado de cantinho de leite depois, a montagem é a mesma. Então, fechei ali, aí eu vou dobrar aqui para fora, deixa eu revirar aqui, olha. Deixa eu virar já o direito para fora e vou puxar lá a parte de dentro, o forrinho, até que ele alcance a bordinha ali de baixo. Então, como tá tudo cortadinho certinho, vou ajeitando aqui. Como já tá tudo cortadinho na medida certinha, ela fica no paralelo lá embaixo e aqui em cima a bordinha já vai ficando igual em toda a volta. Deixa eu arrumar aqui virado para a câmera para vocês verem, olha. A gente vai puxando aqui e vai ficando uma bordinha de pouquinho mais que meio centímetro aqui em toda a volta. Aí a gente pode tirar esta parte, quem tem uma máquina que é um pouco mais moderna, como essa minha aqui, consegue tirar ou a parte que ela tem aqui, ou a mesinha auxiliar, colocar ali e vir fazendo uma costurinha bem próxima aqui, tá?
bem junto aqui, que é para poder firmar e ficar perfeitinho. Põe a agulha bem próxima ali, com uma linha cor-de-rosa também na bobina, e aí a gente já pode montar a nossa cestinha. Essa costura pode ser feita antes? Essa costura agora? Não. Tem que ser depois. É melhor que faça depois por causa daqui, olha, senão vai ficar um desnível aqui, e aí ela já tendo feita, ela fica pontudinha. É melhor fazer agora. Pode até ser um bordadinho, se alguém quiser, ou pode ser uma costurinha à mão, tá? Mas uma costurinha é importante fazer. Aí a gente pode, nessa altura, colocar uns alfinetes aqui pra ajeitar, tá? Só pra ajudar. Tá vendo? Olha que fica paralelo aqui certinho. Então, esse tem 12, esse tem 13,5, já por causa desta bordinha que a gente vai colocar aqui. Aí, o que eu vou fazer agora, eu falo que é achar os pontos cardeais. Então, eu vou colocar aqui. Pode alfinetar toda a volta aqui, se quiser. Então, o que eu vou fazer é marcar os pontos de extremo. Então, eu tenho aqui a costura desse lado, ó. E aí, eu venho, ajeito bem certinho aqui, e eu fiz um cortezinho em forma de triângulo, olha. Faz um biquinho assim, corta, olha. Pra fazer o oposto, né? O exato oposto. Vou fazer a mesma coisa nesse sentido agora. Então, eu coloco o Vzinho que eu acabei de fazer com a costura, puxa bem aqui, olha, pra ficar bem certinho. E aí, a gente vai fazer nos dois lados também. Eu já tenho moldes ali cortado do fundo, daquele jeito que eu falei, né? Eu fiz o retângulo e coloquei o molde para fazer. E eu vou tirar aqui, olha, aqui também eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu colei, por assim dizer, o molde com o ferro, né? Olha, ele salta, tá vendo? Ó, e se eu quiser utilizar, eu utilizo de novo. Esse papel freezer, a gente tem ele para vender também no site, lá do panoxadrez.com.br, e ele vai também um pedaço nesse kit, tá? E no kit também vai o molde? No kit também vão os moldes do coração, da bordinha aqui e do fundo, tá? Aí, para facilitar, para que isso fique centralizado, não fique torto, assim, por exemplo, é que a gente fez esses pontos cardeais. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou alinhavar em toda a volta. É muito importante esse alinhavo, e é um alinhavo que ele precisa ser muito bem feito. Não são pontos grandes e não é em qualquer distância, é mais ou menos na distância que vai ser feita a costura, tá? Então, eu já preciso me preocupar de, na hora de alinhavar, vir puxando aqui o forro, vir controlando o forro aqui também desta parte, para que eu não tenha que desmanchar depois para arrumar. Então, eu coloco todos os pontos cardeais aqui na direção bem certinha, posso pôr um alfinetinho e vou fazer esse alinhavo em toda a volta. De vez em quando é legal, na hora que você tá fazendo o alinhavo, fazer um ponto atrás, que é para ele não franzir. Então, a cada 3 ou 4 pontos, você faz um pontinho atrás para ficar bem firme essa costura. Pontos pequenos, de mais ou menos uns meio centímetro, e na altura onde vai ser a costura, que é de meio centímetro também, tá? Que é importante isso. Vai alinhavando, porque nessa hora do alinhavo você vai se preocupar em trazer todas as camadas para elas ficarem paralelas. Feito isso, eu vou pegar a minha cestinha, porque ela tem um detalhe aqui pra gente mostrar. Então, olha, aqui tá a costurinha que foi feita, olha, tem uma costurinha aqui, que aparece inclusive no lado interno, com uma linha já da cor apropriada, para ficar bacana e caprichado. E aí, olhem, a costura, eu deixei um pedacinho aqui pra gente mostrar, do viés, eu já vou mostrar como cortar esse viés. A costura do viés é feita por esse lado. Então, eu não alinhavei o viés na peça. O viés eu venho colocando depois. Venho costurando, na hora que eu costurar a máquina, esta parte está alinhavada, mas o viés não. Então, eu venho colocando na hora, ajeitando e costurando a volta toda. E aí, depois a gente faz pontinhos, vem pregando com pontinhos. Depois que eu costurei, eu dobro, olha, vou voltar aqui um pedacinho para ver. Dobro até aqui, bem na altura da costura, viro para cima e dobro lá para dentro. É importante essa dobrinha também, porque senão, se a gente não vigiar, você acaba fazendo isso aqui no fundo e não fica legal. É bacana que ele fique certinho em toda a volta também. Então, o truque é esse. Você dobra até a linha da costura. O viés tem 4,5 cm de largura, então, olhem, eu dobro até a altura da costura.
costura e dobro aqui, procurando aqui a linha da costura também, para poder fazer o ponto de aplicação, que é aquele pontinho invisível em toda a volta, tá? Aí, a cestinha já está pronta. Se você quiser pôr uma alcinha, pode fazer, inclusive tem tecido suficiente. Eu, como já o ano passado dei essa cestinha aqui que tinha uma alcinha, acho que é do ano passado essa aula, né, Bruno? Eu acho que sim. Então, esse ano eu preferi fazer ela assim abertinha, justamente para a gente poder utilizar depois. Porque a Páscoa é muito, é um dia só, né? Uma semana só que você vai utilizar. Então, para você poder utilizar num lavabo, por exemplo, ou como costurinha, fica mais prático se não tiver a alcinha, tá? Eu vou mostrar como corta em viés, mas eu vou mostrar nesse pedacinho pequenininho, porque inclusive esse viés que eu vou mostrar para vocês agora serve para fazer isso aqui. Gente, isso daqui é genial. Eu aprendi com uma das professoras do SESI há muitos anos atrás. É um roletê que elas usam para fazer lingerie. E a gente pode fazer com os nossos tecidos também. Serve, como vocês viram na minha pecinha, que agora eu nem tô vendo ela aqui, hein? Daqui a pouquinho eu acho. Ela serve para você pôr botão e para você fazer algum detalhe que você queira, tá? Então, como é que a gente corta viés? Eu vou cortar no ângulo de 45 graus. Então, assim, eu já tenho essa régua, que é no ângulo de 45 graus, e aí eu venho, faço um corte. Deixa eu pegar aqui meu cortador. Eu acertei aqui, olha. As réguas normais costumam ter aquelas linhas, inclusive em ângulo, tem de 60, de 30 e de 45, e essa aqui é o ângulo de 45. Faço o primeiro corte, e aí eu vou cortar para esse roletê, para nossa cestinha lá, a base da cestinha, são 4,5 centímetros. Para esse roletê é 3 centímetros apenas, tá? Aliás, já parece até exagerado. Eu vou tirar uma pontinha aqui, olha. Já parece até exagerado se você vê como ele é fininho, né? Então, parece 3 centímetros exagerado, mas não é não. Aí, o que eu fiz? Um roletê. Isso aqui é um roletê. Mas para que você usou na peça? Eu usei na peça... Ai, cadê? Onde eu achei o meu? Onde eu coloquei o meu? Ah, tá aqui, ó, Bruno. Tá aqui, ó. Eu usei para colocar o botão, para fazer o abotoamento, para fechar a peça, o abotoamento, tá? Mas dá para fazer uma infinidade de coisas, dá até uma decoraçãozinha, fica legal, um lacinho, alguma coisa assim. É bastante legal, usa assim roupa, mas usa também para fazer alguma pecinha, alguma decoração no patchwork. Ou até, de repente, como ele é viés, serve para você fazer algum desenhinho, sabe? Que você vem costurando a mão e tal. Tem um bocado de coisa que dá para fazer. Aí, o que eu fiz? Eu dobrei e eu fiz uma costurinha a um pezinho de máquina, ou seja, a meio centímetro de distância. Eu tinha um pedacinho aqui mais adiantado, fora esse aí, tinha um outro que eu não tô achando, tá? Não faz mal, não tem problema, eu mostro aqui, Bruno. Essa costura eu gosto de iniciar um pouquinho mais de meio centímetro. Então, eu venho até aqui assim, mais ou menos, e aí aqui eu começo a descer a meio centímetro. Então, abro um pouquinho como se fosse uma boquinha de funil aqui. Então, eu faço um pouco, isso aqui é um pouco maior do que a medida que eu preciso, porque depois esse excesso aqui eu vou cortar. Então, eu começo a uns 75 mais ou menos, venho até meio centímetro, e aí continuo normal meio centímetro até o fim, tá? E eu tenho aqui, olhem, eu já me adiantei, porque esta partezinha aqui é um pouquinho delicada. Eu vou falar pra vocês que demora um pouquinho pra gente puxar, mas nada que você com delicadeza não consiga ajeitar. Como ele tá um pouquinho mais aberto, ele entra fácil. Eu vou puxar. Isso daqui é uma pecinha que tem no site, né, Bruno? Chama Vira Boneca? É isso? Vira viés. É um vira viés. Ou vira roletê. Ou vira roletê. Então, ele tem um gancho na ponta, eu já vou mostrar como funciona, e ele vem acompanhado de uma outra ferramentazinha também. Aqui já está numa posição, olha, que eu tô puxando com a maior facilidade, ó. Vou até já tirar ele tem um ganchinho na ponta. Dá pra ver? O ganchinho? Dá. Olha, parece uma remalhadeira. Quem teve já máquina de tricô sabe do que eu tô falando. Olha, uma coisa que não pode acontecer é isso, tá? É você franzir tudo, porque daí ele não vai. Você tem que puxar, deixa eu até voltar um pouquinho, deixa eu enganchar ele aqui de novo, ó. Eu já vou mostrar como é que a gente faz isso. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu não posso, se eu deixar franzir, ele vai engruvinhar e não vai. A gente tem que vir puxando com todo cuidado aqui, ó, sem deixar fazer o franzido aqui na ponta, tá vendo, ó? E aí, esse excesso de tecido que preenche o roletê e faz ele ficar bonitinho dessa forma. Ele realmente fica redondinho,
tá? Dá até pra gente dar uma achatadinha se quiser pra pregar o botão, mas é por isso que ele fica bonitinho, tá? Então, como é que a gente faz? O tecido vai estar aqui, costuradinho, você vai introduzir ele lá dentro, olhem, e ele tem um ganchinho, olhem, que vira aqui. É uma remalhadeira. Essa partezinha, como as agulhas de tricô, vem pra cima, tá vendo, ó? Então, como é que eu faço? Eu deixo ele semi-fechado aqui, engancho a pontinha ali na parte de cima, e aí eu desço puxando, tá? Às vezes, quando é bem fininho, nem precisa subir, nem precisa deixar ele fechado. Você engancha aqui, olha, e vai puxando automaticamente, ele vai puxando lá. Você conseguiu entender, Bruno? Se você entendeu, acho que todo mundo entende também. Então, vai estar costuradinho aqui, essa costura aqui tá um pouco mais larga, essa boquinha você encaixa lá e vem puxando, e aí ele vai desvirando fácil, fácil. Qualquer viés que você fizer, ele vai dar certo, tá? Então, eu tenho aqui agora, eu vou mostrar, já que a gente já viu como faz essa parte, o viés da parte de baixo da cestinha, da mesma forma, só que com 4,5. Aqui tá feita a minha aplicação e aqui dá pra ver bem, quem não pegou a aula anterior, o que é aplicação reversa. Isso aqui a gente vai cortar, tá, gente? Corta o excesso, deixa bem bonitinho. Então, eu tenho esta parte aqui que eu vou medir aqui pra falar pra vocês, que eu deixei minha colinha lá na sala, que eu tava dando aula até agora. Ela tem 14 centímetros por 22, né, Bruno? 14 por 22 centímetros. Isso mesmo. Então, esta parte tem isso e essa parte também. Aqui a gente explicou como é que faz para centralizar lá o outro lado. Então, a parte do forro, que pode ser com esse tecido ou pode ser com rosa também. Agora, se você fizer a parte interna do rosa, como eu fiz aqui, o rosa por fora e esse por dentro. Então, é importante que o bolsinho seja de uma cor contrastante para a gente poder enxergar. Então, eu vou colocar ele aqui, olhem, deste lado. E vou costurar em toda a volta, tá? Quanto mede o bolsinho? O bolsinho mede exatamente a metade de 22 centímetros é 11, mas ele tem um pouquinho a mais, é 11,5. Só um detalhe, desculpem que isso aqui tá, meu passo não tá muito certo aqui não, por isso que essa medida foi um pouco estranha pra mim. Esse aqui tem 22, mas eu vou cortar ele ao meio, em 11 centímetros, olha só, já ia ensinando errado. Então, vou cortar aqui, ó. Porque eu preciso de duas partes. Então, este aqui, eu vou tirar 1 centímetro aqui, porque ele tem que ficar 1 centímetro menor. Já tá previsto isso, tá, gente? Aqui eu não tinha feito, justamente porque parei, interrompi pra poder dar aula. Então, agora tá certinho, olha. Por que que isso aqui precisa ser em duas partes? Porque eu preciso, antes de montar, encaixar o bolsinho aqui, olhem. O bolso não tem toda a extensão. Então, eu vou fazer uma costura aqui, olhem. E aí, eu tenho o bolsinho ajeitadinho aqui. E ele, porque eu comi agora 1 centímetro aqui na costura, ele ficou do tamanho exato deste aqui, tá? Que está, inclusive, no lado errado. Deixa eu voltar ele pra lá, olhem, o lado vai ficar ao contrário de onde tem o coração. Então, eu tô direito com direito, já tá feita a costura aqui, costuro em toda a volta e abro um pequeno trecho, ou aqui embaixo, ou mesmo aqui em cima, fora do lugar onde tá a lateral aqui do bolso, para eu não ter que arrumar ele depois, desviro e eu já tenho a pecinha do jeito que está aqui, olha. Tá? Então, ele já tá pronto, esta parte aqui já está pronta, olha, tá? Já ficou prontinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costurinha rebatendo em toda a volta. Um detalhe, vou voltar de novo, Bruno, desculpa. Acha o centro aqui, tá? E coloca no lado onde está o coração e coloca o seu roletezinho ali pra dentro, tá? Ele fica aparecendo do lado de fora 2,5 centímetros. Isso vai depender do botão que vocês tiverem, tá? E testa um pouquinho antes no botão. Já coloca aqui antes de costurar. Eu não coloquei porque eu não tinha decidido ainda o acabamento que eu ia fazer, e aí eu preguei e escondi o acabamento, a finalização ali, eu escondi com um botãozinho. Dá pra fazer isso também se quiser. É um botãozinho de camisa, prega ele bem direitinho, fica certinho. Mas antes de fazer, se você colocar, ele já vai ficar bonitinho também, tá? Então, costura a volta toda, já vai estar aqui pra fora, faz uma costura rebatendo em toda a volta, e aí eu tenho aqui o meu feltro, são duas partes, ela é um pouquinho menor, tá? Ela tem 18 centímetros por 12, então um pouquinho menor, porque na hora que a gente fecha, ele aparece um pouquinho aqui. E aí eu risquei, olhem, aqui no centro,
E coloquei aqui em cima, procurando a minha costura. Vocês lembram que eu tinha uma costura, né? Unindo, quase que não dá pra ver aqui, olha. Mas no forro tem uma costura de união, que é aquela costurinha que a gente fez pra pregar o bolso também, pra dar a finalização do bolso. Então, eu venho aqui, procuro a costura, centralizo bem direitinho. Aqui dá pra ver bem, Bruno, olha, por causa do bolso, olha, dá pra ver bem a costura que separa um lado do outro. Centralizo direitinho, passa uma costura em cima, esconde com um nozinho bem bonitinho, e aí a gente tem o nosso livretinho para colocar as agulhas. Dá pra pôr uma agulha maior, numa menor, agulha de bordado, tudo separadinho, alfinetinhos e tudo mais. E aqui pode pôr aquilo que a gente quiser, nossas tesourinhas, os apetrechos que a gente tem. É um livrinho que é bem bonitinho, bem prático, bem útil. A gente sempre tem essas coisinhas, né? Eu achei que ficou, deixa eu pegar a outra aqui, eu achei que ficou um conjuntinho bem feminino, bem bonitinho, bem gostoso. Se você quiser fazer uma cestinha de Páscoa para um menino, use um tecido um pouco mais masculino e aí coloca uma estrelinha, por exemplo. Eu acho que fica bem bacana para menino. Ou um formato de ovo de Páscoa também fica legal, né? Dá para um ovinho contornado, fica bem bonitinho, tá bom? Então eu vou aproveitar a ocasião para falar para vocês. Novamente, onde está disponível? O kit está disponível no panoxadrez.com.br. A seção é Apostilas com tecidos, tá? Ou no link aqui, que o Bruno vai editar e colocar, que é no YouTube e embaixo no Facebook, tá? Vocês estão vendo que aqui atrás tem um trabalhinho que eu amo de paixão, porque eu gosto muito desse bloco, que é o Shirney Dash. Esse é um dos trabalhos do nosso Quilting Box, então eu vou falar para vocês que ainda não conhecem ou que ainda não fizeram, ainda dá tempo de fazer a assinatura. Quilting Box é o nosso clube de assinatura, onde a gente está fazendo um livro que está indo um fascículo por mês. Esse é o primeiro fascículo, um fascículo por mês. Olha, tá tão real que eu fui tirar a linha. Um fascículo por mês contando a história. O primeiro, ele tem a história do patchwork, vou mostrar aqui para vocês, do quilting. Tem uma historinha bem legal que fala aqui dos quilts de boneca, né, dos quilts pequenininhos que a gente faz para experimentar, inclusive esse que tá aqui atrás é um. No primeiro a gente falou do Nine Pet, cada mês a gente fala de um bloco diferente, e depois na outra página a gente tem um projeto feito com um bloco que é retratado, ou com a técnica que é retratada naquele mês, e esses tecidos vão já cortadinhos para você montar essa peça. Então é super rápido, é uma delícia. Ele é pequenininho, no instantinho você faz, porque tem as instruções todas e tem também o tecidinho tudo já cortadinho. Então é só sentar e costurar, é muito prazeroso. Além do que a história é bem bacana, nós estamos retratando o ano de 1800 até 1900. Daqui a pouco a gente vai lançar 1900 a 2000, é fantástico, tem histórias maravilhosas do século XX, gente, tem muita coisa bacana. Uma hora ainda vou falar disso para vocês. Eu mesma faço, eu mesma gosto, eu me apaixono. Assim, vai sempre um projeto extra, às vezes vai mais de um projeto, vai sempre um brinde muito bacana, então é muito gostoso. Tem bastante gente fazendo, se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão ver. Tem gente que posta a abertura da caixinha, posta também os trabalhos que vão sendo feitos. É muito gostoso. É gostoso também fazer junto com outras pessoas, tá? Bom, então eu espero que vocês façam, mandem foto pra gente, que é o Quilting Box aqui, Bruno vai pôr um link aqui do Quilting Box para quem quiser fazer assinatura, ou pode ligar também, falar com o Manuel. É 11 2936 3845 ou 11 2268 3845, 2262 3845, desculpem. E o meu e-mail é zerbinat@me.com. Tá? Então eu espero que vocês façam a cestinha e o kitzinho, liguem pra gente, quem quiser comprar entra lá no site também, e depois tira a foto e manda pra gente, que a gente gosta bastante de ver o trabalho de vocês, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, um beijinho e até a próxima!